Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Bom, não sei se tu conseguiu ler o nome do livro, mas é O Milagre da Manhã, do Hal Elrod. Ele é um estadunidense. Esse livro é do ano de 2014 e é um livro, pessoal, que eu já tinha escutado falar há um tempo atrás. Inclusive, teve um aluno que me recomendou já faz um tempo e me disse: professora, esse livro, ele muda a nossa vida. E aí eu tava sem o livro, tinha que ler, eu me enrolei, só li agora, há pouco tempo atrás. E realmente, tu foi o aluno que me indicou, muito obrigado, porque esse livro fez um bem muito grande para mim. Eu tenho aplicado os métodos O Milagre da Manhã, que ele diz que muda a nossa vida já faz algumas semanas, e eu tenho sentido sim uma grande diferença. Então, no vídeo de hoje, eu quero te contar o que é esse milagre da manhã que o Hal promete para nós, né? E eu quero te dizer também que esse livro ele não versa somente sobre técnicas para a gente se sentir melhor durante o dia e principalmente ao acordar. Na verdade, eu vou ser muito sincera, lendo esse livro, em muitos momentos eu encontrei referências e pensamentos que eu já tinha lido antes em outros lugares, que eu não sabia exatamente de onde vinham, mas que aqui eu encontrei ele citando e ele citando também outras pessoas que citam coisas muito similares. Então, é um livro muito leve da gente ler. É um livro que a gente vai se envolvendo, que tu vai percebendo que muitos dos pontos que o autor traz da vida dele, né, tem a ver com a nossa vida também. E ele faz digamos assim, ele consegue juntar a história dele com a história de muitas outras pessoas. Esse livro, ele é, digamos assim, o resultado de uma técnica que ele aplicou para a vida dele quando ele estava vivendo momentos muito difíceis. Então ele conta toda a história dele e desde o início do livro, tu já vai abrindo assim e tu já vê vários depoimentos de pessoas que fazem uso da técnica, né, dele, que fazem uso do milagre da manhã, e ele o tempo inteiro convida para que tu entre na comunidade do Facebook, para que tu entre nas redes sociais, que o pessoal conversa, que o pessoal se apoia, e é bem interessante. Então, só para te situar um pouquinho, esse autor aqui, ele começa contando que ele tinha uma vida muito boa alguns anos atrás, mesmo jovem, ele já tinha emprego, ele já estava ganhando muito bem, ele tinha um namorado, uma noiva, ele era uma pessoa realizada, não tinha nada que faltasse na vida dele. E ele sofreu um acidente de carro em que ele se quebrou por inteiro, assim, então foram meses de hospital e de recuperação e nananã. Ele conta que esse foi um dos fundos do poço, digamos assim, um momento difícil que ele passou, a namorada deixou ele estava lá abandonado, mas ele teve apoio de muita gente. Quando ele voltou, né, aos poucos a se recuperar, ele conseguiu de novo ter tudo que ele tinha de trabalho, de dinheiro. A noiva não voltou, mas aí ele achou outra, né? E ele conta que mesmo estando no topo novamente, chegou um momento que tudo desabou e que aí ele veio para um segundo momento de fundo de poço, assim, de momentos de aqueles momentos difíceis da vida. Só que nesse segundo momento, ninguém via ele como uma pessoa numa cama de hospital que precisava de atenção e de carinho. Na verdade, ele mesmo não conversava muito com as pessoas e ninguém sabia que ele estava tão mal como ele estava. Então, olha que interessante, né? Já começa com uma bela referência de que quando a gente se quebra, entre aspas, fisicamente, a gente tem toda a atenção porque todo mundo sabe que tu tá com problema, mas quando tu tá internamente, né, quando tu tá com outros tipos de problema que a pessoa não consegue ver, muitas vezes tu não recebe ajuda se tu não pedir. É o caso dele, ele não pediu ajuda, ele não queria ajuda, digamos assim, mas ele teve que passar por todo um processo de amadurecimento para conseguir, mais uma vez, sair do fundo do poço. Ele conta, inclusive, que teve uma época que ele escreveu um livro que virou um best-seller contando essa história do acidente de carro, que ele se quebrou inteiro, que ele conseguiu dar a volta por cima, mas que, após todas as vendas, o produtor, né, a pessoa responsável lá pelo livro, fugiu do país com todo o dinheiro dele. Enfim, gente, a história dele é bem empolgante, é uma história bastante envolvente, então tem interesse por ler, mas ele deixa muito claro que o que importa aqui é a tua história. E esse livro, ele foi feito para que tu mude a tua vida, para que eu mude a minha, enfim, para que o leitor consiga mudar a sua própria vida. E a promessa que ele faz é que, com o método dele, com o milagre da manhã que ele propõe, tu acorde todo dia como se fosse uma manhã de Natal. Ou seja, ele fala que as crianças em geral, na manhã de Natal, acordam ansiosas porque vão receber presentes.
E ele diz que usando esse método, todo dia tu vai acordar com essa felicidade, com essa vontade de viver. Eu já vou te explicar então como que se trata de tudo isso, como que funciona esse método, vamos ver o que tu acha, se tu consegue adaptar para tua vida. Mas tem uma frasezinha que eu achei muito interessante que ele cita, quando ele teve todos esses momentos difíceis, né, de quebrado fisicamente, de quebrado financeiramente, ele diz assim: eu estava quebrado, mas eu não estava derrotado. E aqui é mais um momento, né, de reflexão que a gente pode pensar. A pessoa, ela pode sim estar com sérios problemas, mas se ela não se der por vencida, ela sempre tem como batalhar e vencer. Então, gente, esse livro aqui é um livro muito leve de se ler, mas é um livro que traz muitos ensinamentos. E eu espero de verdade conseguir passar grande parte deles no vídeo de hoje. Bom, então vamos dar seguimento. No livro tem uma das primeiras frases que ele fala, que é uma diferenciação entre culpa e responsabilidade. E ele fala que a culpa é uma coisa que significa que alguém está em dívida com algo, certo? A culpa não é um sentimento bom. Já a responsabilidade, ela indica quem está comprometido em mudar as coisas que não estão bem. Então, ele faz essa diferenciação que para mim é excelente, é muito boa, porque muitas vezes a gente se sente culpado por situações, mas a gente não assume a responsabilidade, que é realmente o que a gente precisa. Então, se tu fez alguma coisa errada, se tu deixou de fazer alguma coisa, se tu, enfim, se sente em dívida com alguma coisa, talvez só sentir-se em dívida não resolva. No momento em que tu assumiu o compromisso, a responsabilidade de mudar o que tem que ser mudado, provavelmente tu vai ter resultados melhores. E aí, gente, ele começa a falar que a gente sempre vai ter um pouco de resistência de mudar aquilo que está confortável. Então, por exemplo, ele tem um método de que tu tem que ter algumas atividades logo cedo pela manhã, logo depois que tu acorda, para que o teu dia se mantenha bom, se mantenha produtivo, para que tu tenha mais calma, mais tranquilidade durante o período aí do dia. Ele defende que tu tem que acordar cedo, que tu tem que se exercitar, e eu já vou falar mais sobre outros pontos que ele fala, né? Mas a primeira coisa que ele trabalha no livro é a nossa resistência. A ideia de que a gente sempre vai criar uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito, ou para não fazer aquilo que a gente se comprometeu com a gente mesmo. Mas aí que tá. Se tu tá comprometido, se tu sente responsabilidade, tu vai lá e faz, tu muda alguma coisa. Agora, só se sentir culpado porque tu não fez, não muda nada. Então, ele é muito inteligente, né? Ele trata primeiro as nossas desculpas para depois apresentar o método que ele usa e que ele diz que muda a nossa vida. Então, ele fala assim, olha, primeira coisa, tem muitas coisas que todo mundo gostaria de fazer, né? Por exemplo, ler livro. Quem não sabe que é importante lermos livros e nos aprimorarmos, ou ter momentos de reflexão, ou de oração, ou de meditação? Quem não sabe que a gente tem que planejar, que a gente tem que visualizar as coisas que a gente deseja? Só que a gente não faz. A gente deveria escrever num diário, a gente deveria manter as coisas, digamos assim, em dia. Enfim, ele fala de várias coisas que a gente gostaria, que todo mundo gostaria de fazer, mas que de forma geral a gente vai deixando de lado. E ele fala que se tu não reserva um tempo para fazer essas coisas, o mais provável é que tu não vai fazer. Então ele fala assim, vou ler. Qual seria o melhor horário para fazer isso? De tarde, depois do almoço? Eu tô cansado, tô com preguiça, tô trabalhando, não dá. À tardinha? Talvez, mas é a hora que eu chego do trabalho, é a hora que eu tenho para fazer isso, para fazer aquilo. Antes de dormir? Sim, mas normalmente eu tô cansado. Ler antes de dormir é ruim. Fazer oração antes de dormir, meditação, essas coisas não dá muito certo. E aí chegou à conclusão que o melhor horário para tu fazer as coisas que tu quer fazer e que são importantes para ti é logo depois que tu acorda. E aí, gente, ele trata essa nossa resistência. Porque assim, a primeira coisa que ele diz que as pessoas costumam falar é que elas não são pessoas matinais. E é uma crença que a gente tem. Muitas pessoas se identificam como matinais, outras como noturnas. Eu mesma me identificava como uma pessoa muito mais noturna do que matinal, embora os meus horários tenham mudado, eu tenho me sentido muito cansada de noite, mas eu sempre me imagino, sempre me vejo, me via pelo menos trabalhando muito mais à noite do que pela manhã, do que pela tarde. E esse livro, de certa forma, mudou um pouco a minha visão. Por quê? Porque eu percebi que muitas vezes, realmente, quando eu acordo e faço coisas que eu tenho que fazer, o dia ele flui melhor, certo? Deixar para fazer as coisas no final do dia é uma grande possibilidade de que se tu não for disciplinado, tu não vai fazer. Aí ele fala assim,
Se tu acordar e fizer, tu não tem desculpa de estar cansado, tu não tem desculpa de ter esquecido, tu não tem desculpa de não ter tempo, porque na verdade de manhã, para te arranjar tempo, é só acordar um pouquinho antes. E aqui ele trata de mais uma resistência que a gente tem, né? Acordar cedo. Quem que gosta de acordar cedo? E então, ele diz o seguinte: se tu acorda cedo por um motivo, se tu tem clareza, se tu sabe por que tu tá acordando cedo, tu acorda cedo feliz. Inclusive, ele conta que ele e mais pessoas, outras pessoas, centenas de pessoas que fazem o milagre da manhã, acordam cada vez mais cedo pela felicidade, pela ansiedade de ter mais uma manhã, de poder fazer aquilo que eles fazem nesse milagre da manhã e poder, enfim, mudar quem eles são. E esse livro, gente, ele é um livro que a gente pode chamar de autoajuda ou autodesenvolvimento. Eu gosto muito desse tipo de livro. E ele fala bastante sobre a mediocridade, sobre as pessoas que aceitam estar na média, que muitas vezes não estão felizes com aquilo que têm, com a vida que levam, mas que também não querem sair da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquela zona que tu tá ali dentro daquilo que tu sempre teve, né? Que tu não tem que inovar muito, que tu te sente seguro, que tu não cresce, mas que tu também tá vivendo, tá sobrevivendo. E aí ele fala que 95% das pessoas nunca vão sair dessa mediocridade, da zona de conforto, nunca vão expandir os horizontes, nunca vão ter tudo que elas desejavam, desejam ter, porque simplesmente o medo é muito grande. E então, se 95% vão ficar na zona de conforto, apenas 5% vão sair, vão explorar o mundo, vão ter dinheiro, vão ser felizes no amor, com família ou com o que desejarem. E, gente, assim, é um pouco de banho de água fria, né? Porque é claro que todo mundo gostaria de estar nos 5%. Eu acho que ninguém, se tivesse que escolher, pensaria, não, quero ficar na minha casinha, na minha toca mesmo, para sempre, e não quero crescer. Mesmo que crescer um pouquinho, eu acho que todo mundo pensa em crescer. Principalmente quando a gente faz uma faculdade, a gente faz uma faculdade pensando que vai ter uma vida melhor, que a gente está estudando para ter uma vida mais tranquila, para ter uma vida mais agradável, para ter condições financeiras, para ter condições econômicas, para ter família, enfim, não sei o que tu deseja, mas todo mundo deseja, em geral, crescer, né? Cada um com os seus sonhos. E aí, quando ele fala isso, ele fala também do porquê que as pessoas não saem da zona de conforto. Quais são as razões que fazem com que as pessoas não saiam, que elas fiquem presas onde elas estão. E uma das razões é que a gente é muito preso ao passado. A gente olha muito pro retrovisor, é a tal da síndrome do retrovisor. E essa síndrome do retrovisor é basicamente tu olhar o teu passado, tu vê o que tu não conseguiu, tu vê o que dá errado e tu ficar focado naquilo e não focar no futuro. Outro ponto que ele diz que faz com que as pessoas fiquem na sua zona de mediocridade é não ter propósito. Então, como tu não almeja nada, como tu não sonha, como tu não quer ir pra frente, como tu não tem isso claro, muitas vezes tu não vai simplesmente porque tu não tem a motivação. Por que eu vou fazer alguma coisa se eu não tenho objetivo nenhum em fazer aquilo? Certo? E isso, gente, presta atenção, pode ser pra faculdade também, hein? Por que tu tá fazendo direito? Qual é o teu propósito? O que tu deseja? Porque eu sinto que muitos alunos não têm propósito, não têm intenção nenhuma com a faculdade. Depois que eu me formar, eu vejo, daí eu penso. Mas aí tu vai levando a faculdade do jeito que dá, e quando tu te forma medíocre, né? Que é exatamente o que a gente tá falando aqui. Outro ponto é as pessoas isolarem incidentes. É aquela velha história do, é só hoje. Então, é só hoje que eu não vou na academia, é só hoje que eu não vou fazer exercício físico, é só hoje que eu vou comer um monte de porcaria, é só hoje que isso, é só hoje que aquilo. E, gente, o é só hoje, ele acaba se tornando uma bola, porque é um dia isso, um dia aquilo, quando tu vai ver no total, é muita coisa que tu fez e não deveria fazer, ou que tu deixou de fazer e era necessário. Então, ele fala desde o início que, embora tu não seja obrigado a fazer milagre da manhã todos os dias, quanto mais tu fizer, melhor, porque tu vai ter mais constância e é possível que tu tenha também mais resultados. Tudo na vida que a gente fizer com constância, com consistência, tende a dar mais resultados do que aquilo que a gente fizer quando der na telha. Ele também fala da falta de responsabilização, que é aquela ideia de que a gente não se compromete, a gente até se sente culpado, mas não se compromete. Ele fala muito daquela rede de influências medíocres, e isso é muito complicado, né? Às vezes pode ser alguém da família, pode ser um colega, pode ser um amigo muito próximo, pode ser a namorada, esposa, o filho, o pai. Então toma cuidado com as pessoas que tu tem na tua vida. É muito provável que até por ler livros de autoajuda e autodesenvolvimento, algumas pessoas
tirem sarro ou riam da tua cara. Acontece com todo mundo, eu acho. Só que só quem está se desenvolvendo realmente entende o poder dessas técnicas e dessas palavras. Então toma cuidado com pessoas que muitas vezes querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que elas. Tu tem que fazer sempre o que é melhor para a tua vida. E se tu aplicar a técnica aqui e ver que deu resultado, ignora o restante e faz o que tu acha melhor. E por fim, ele ainda fala de 2 pontos. Um é a falta de urgência, que a gente sabe não ter a vontade de realizar e de alcançar em breve as coisas. E o outro é um ponto muito interessante, que ele fala do desenvolvimento pessoal. E aí ele fala assim, não tem como uma pessoa se desenvolver por fora, querer ter dinheiro, querer ter família, querer ter namorado, namorada, esposa, esposo, querer ter tudo por fora, né? Ter coisas, se ela não tiver por dentro também esse desenvolvimento, se ela não se desenvolver internamente. O externo reflete o interno, então se tu não te desenvolve plenamente, ou pelo menos tu não busca se desenvolver em todas as áreas, é bem provável que tu não consiga crescer em nenhuma. Então ele fala que o desenvolvimento pessoal anda junto com o desenvolvimento em todas as outras áreas da tua vida. Se tu não te desenvolver como pessoa, tu não te desenvolve como profissional, tu não te desenvolve como pai ou mãe de família, tu não te desenvolve, enfim, nos papéis que tu deseja exercer na tua vida. Tá bom, professor, eu já entendi toda essa parte, quero saber o que o cara fala no livro. Não, ele fala tudo isso que eu falei, ele fala no livro, tá? Não é da minha cabeça que eu tô falando. Mas aí ele fala, antes de falar do milagre da manhã dele, ele fala assim, como e o que tu pode fazer para acordar cedo no outro dia? Então são facilitadores. Se tu tem dificuldade de acordar cedo, então ele te dá 5 dicas de atitudes simples que vão te ajudar a superar esse problema, essa dificuldade. E a primeira coisa, antes de dormir no dia anterior, né, a tu acordar, tu tem que pensar que tu vai dormir e que tu vai descansar e que no outro dia tu vai acordar muito disposto. Aí ele explica que ele testou isso muitas vezes, que quando ele pensava assim, mesmo que ele dormisse 3 horas, ele se sentia plenamente revigorado no outro dia, que é o poder da tua mente. Então, sempre visualizar um dia antes, que no outro dia tu vai acordar super bem e feliz. Segunda dica, provavelmente alguém já te falou, né? E a gente sabe que funciona, é o quê? Deixar o despertador do outro lado da sala, do teu quarto, longe, um lugar que ele desperte, que tu seja obrigado ou obrigada a levantar da cama. Eu vou confessar que eu faço isso e que tem dias, quando a minha preguiça vence, que eu desligo o despertador e volto a dormir. Eu sei que terrível, é uma confissão que eu tô fazendo aqui no vídeo. Mas, gente, é por isso que ele dá outras dicas, porque essa é uma dica muito boa. Se tu tá disposto a acordar e tu é obrigado a levantar para desligar o barulhinho lá do despertador, é muito provável que se tu te arraste pro banheiro, por exemplo, tu não volte dormir. E é isso que ele fala. Vai, acorda, né? Levanta, pega longe e já vai pro banheiro escovar os dentes. Certo? Então ele fala assim, olha, vai lá escovar os dentes, passa uma água no rosto, e aí quando tu voltar, tu já deixa pronto no teu quarto um copo de água. Toma aquela água, porque aquilo te ajuda a acordar e também te reidrata. Depois de tantas horas de sono, é bom tomar água. E por fim, para cancelar logo essa vontade de voltar a dormir, coloca roupas de ginástica. Ele fala roupa de ginástica porque ele vai querer que a gente faça as atividades físicas de manhã. Mas se tu colocar qualquer roupa de não tirar o pijama, né, digamos assim, tu vai perceber que é mais difícil tu voltar a dormir. Então essas dicas aqui, elas são muito boas. Mesmo que tu não queira aplicar o milagre da manhã, só nessa parte aqui, tu já ganhou dicas interessantes se tu quer acordar cedo e tu tem algum tipo de dificuldade. É claro, né, gente, que são truquezinhos, entre aspas, que se tu não quiser acordar, nada vai te fazer. Tu pode muito bem acordar, ir no banheiro, escovar os dentes, tomar água e voltar a dormir. Botar uma roupa de ginástica e voltar a dormir. Mas se tu quer acordar mesmo, já sai do quarto, inclusive tem algum momento que ele fala isso, sai do quarto, vai pra sala, vai pra outro lugar, para que a cama não fique te chamando, né, que às vezes isso acontece. Bom, então vamos falar do milagre da manhã, o que significa isso? Basicamente, pessoal, ele elenca 6 pontos, 6 ações, 6 pequenas atitudes que se tu fizer logo após acordar, podem mudar o teu dia. E ele começa então com a primeira, que é basicamente um momento de silêncio. Ele chama de silêncio e pode ser então o momento em que tu simplesmente vai ficar em silêncio, respirando e te concentrando para não pensar em nada.
Pode ser uma meditação, né, também, que já é algo em que tu consegue ficar um tempo mais ali relaxado. Pode ser um momento de oração, então se tu tem alguma oração, se tu oras, tu tem alguma religião que te ofereça isso, ele fala que tu pode variar, inclusive. Se um dia tu quiser fazer uma oração, um dia tu fazer uma meditação, quiser fazer um silêncio, se quiser fazer os três, a ideia é que por 5 minutos te mantenha o mais tranquilo possível, tranquilo, entende? Para que tu comece amanhã ali zen. Aí vem o segundo momento, tá tranquilo, tá favorável, ok. Passado o momento do silêncio, agora tu vai fazer afirmações positivas. Eu sei que isso parece um pouco esquisito, mas no livro ele explica que várias das coisas que ele tinha crenças limitantes, que ele achava que ele não ia conseguir, e que ele começou a falar em voz alta que ele iria conseguir, acabou dando certo. Então ele fala para tu fazer afirmações e tu lê elas em voz alta todos os dias no momento das afirmações. Então, se tu quer ir bem na faculdade, tu quer te formar e conseguir uma determinada carreira, se tu quer passar numa prova, se tu quer ser mais disciplinado, se tu quer emagrecer, se tu quer conseguir um trabalho, se tu quer conseguir um estágio, pensa o mais especificamente possível e leia isso em voz alta. Quero, em 2 semanas, contatar 5 agências que vão me ajudar com o estágio, não sei. Pensa naquilo que tu quer e faça uma afirmação para que o universo escute. É um pouco também daquela história do livro do Segredo, que é um livro muito antigo, que eu não li ainda, mas que eu vou ler, em que basicamente tu joga para o universo e as coisas voltam. É claro que no livro ele explica melhor como é que tu pode fazer as afirmações, mas é algo que também por 5 minutinhos ali, depois do teu momento de silêncio, tu pode fazer, tu pode falar, que é para que o universo escute aquilo que tu tá querendo. Em um terceiro momento, tu vai visualizar aquilo que tu afirmou. Então não basta só falar, quero ser disciplinado, vou correr 10 quilômetros em 1 hora. Não adianta só falar. Tem que fechar os teus olhos e imaginar aquelas coisas acontecendo. E aí, ele dá um truque bem interessante. Tu não pode só pensar no resultado final. Quero emagrecer 10 quilos. Tu tem que te ver realizando as atividades necessárias para aquilo acontecer e tu tem que te ver feliz realizando aquelas coisas. Então, digamos que tu tem que fazer uma dieta, que tu tem que fazer atividade física para conseguir emagrecer, se for o teu objetivo. Te visualiza lá fazendo ginástica, te visualiza comendo coisas saudáveis, te visualiza feliz fazendo aquilo lá. É basicamente a ideia de que tu tem que aproveitar o caminho. Então, por mais 5 minutinhos, e aí que a gente já fecha 15 minutos, né? Tu vai pensar, tu vai visualizar, tu vai verificar tudo aquilo que tu falou que vai acontecer, tu tem que ver acontecer. Então, te imagina de uma maneira, ou fazendo alguma coisa que tu deseja, ou, enfim, alcançando aqueles sonhos. Aqui a gente fechou 15 minutos, certo? Ele coloca como próxima ação a atividade física. E aqui ele diz que o ideal seria que tu fizesse 20 minutos de atividade física logo após esses 3 momentos. Aí ele fala da yoga, ele fala de fazer flexões, ele fala de fazer abdominal, ele fala de fazer coisas em casa. Tu também pode fazer aparelhos na tua casa, ou tu pode sair para fazer atividade física fora de casa também. Mas como esse é um dos pontos mais difíceis, eu tenho que te dizer que a ideia central do livro que ele traz não é que tu te exercite até morrer. Na verdade, a ideia é que tu mexa o teu corpo, que tu faça com que o teu coração bata, que tu dê uns pulos, que tu dê uma acordada, entendeu? Ele fala muito isso, que não é para que tu, nossa, se acabou de fazer atividade física. Na verdade, tu até pode fazer mais tarde se tu quiser atividade física. Ah, eu gosto de malhar de tarde ou de noite. Mas a ideia é que tu já coloque o sangue pra correr rapidinho logo de manhã. Então, mexe lá com o teu coração. E assim, professora, eu não tenho tempo, né, pra isso. Olha, eu vou te dizer, se tu não tem tempo, tem mais o que fazer, una o útil ao agradável. Por exemplo, tem que limpar a casa. Varre a tua casa por 20 minutos. Olha o calor que não dá. Isso aí não só aquece, como faz com que o corpo se mexa. Passa o aspirador, vai limpar alguma coisa. Gente, eu faço isso. Eu limpo a minha casa e rapidinho eu tô com calor. Ou seja, deu pra dar uma boa de uma acordada. Se não, também pode pular, faz polichinelo, faz flexão, faz abdominal no chão do teu quarto ou da tua sala, não precisa ser algo muito difícil não, certo? Ele determina, ele fala que o ideal seriam 20 minutos,
mas tu também pode fazer menos tempo e daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso. Depois do exercício vem a parte da leitura. E para leitura ele também recomenda 20 minutinhos, ou seja, que tu leia com tranquilidade 20 minutinhos por dia. Claro que a gente tem vontade de ler mais às vezes, então fica bem à vontade, dependendo do teu tempo, mas que 20 minutinhos já é o suficiente para tu conseguir ler bastante ao longo do tempo. E também é importante porque tu vai conseguir absorver e, se for o caso, aplicar aquilo que tu leu, certo? Aqui então a gente fechou 15 minutinhos das 3 primeiras, mais 20, e nos sobra ainda 5 minutos, que ele diz que nós temos que ter o hábito da escrita. Escrever num diário, eu uso um caderninho comum, certo? Os motivos pelos quais tu é grato, ou escrever o que vem acontecendo na tua vida, ou pontos que tu acha importante, mas sempre numa intenção de ter gratidão pelas coisas que acontecem. Aí também 5 minutinhos tu escreve, aqui a gente fecha 1 hora do nosso milagre da manhã. E assim, gente, olha, eu sei que muitos de nós não têm condições de acordar tão mais cedo para ficar 1 hora fazendo essas coisas, né? Muitos de nós conseguimos, mas outras pessoas não têm, principalmente quando a gente está com aula, com trabalho, com filho, com pai, com tanta coisa acontecendo. E aí ele traz a possibilidade de tu fazer o teu milagre da manhã em 6 minutos, ou seja, 1 minuto para cada coisa. Ele fala que assim, o importante não é o tempo que tu faz, o importante é tu fazer. Então, se tu consegue ficar em silêncio 1 minuto, se tu consegue por 1 minuto fazer as afirmações, visualizar por 1 minuto dar 5, 10 pulinhos, por 1 minuto ler um livro, ler uma notícia, ler um artigo que seja, alguma coisinha, e por 1 minuto também escrever aquilo pelo qual tu é grato, tu já vai ter feito esse milagre da manhã. Não é o ideal, mas é a tua adaptação. Ele fala que tem gente também que não consegue fazer de manhã e faz de tarde ou faz de noite. E assim, isso é uma parte interessante, porque, é claro, na capa do livro está escrito assim, O Milagre da Manhã, o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas da manhã, né? Porque ele defende muito que a gente acorde cedo. Mas ele fala que, realmente, se não é o teu caso, se tu quer fazer em outro horário, não tem problema. O importante é manter a rotina de ter essas atitudes todos os dias. Então, resumindo, ele dá todo um esquema, né, do tempo, de como tem que ser feito, etc e tal. Ele até recomenda que a gente não coma, que a gente faça tudo isso em jejum. Depois tu vai comer e segue a tua vida normal. Mas, se tu não tem tempo, ou se tu não pode fazer de manhã, ou se tu quer alterar a ordem também das coisas, não tem problema nenhum. Basta que tu mantenha na rotina essas 6 atitudes que vão ajudar muito na tua vida. E aí, para te contar rapidinho da minha experiência, eu tenho conseguido fazer todos os dias, umas 2 semanas e meia. É claro que tem dias que eu faço mais tranquilo, tem dias que eu acordo um pouquinho mais tarde, daí eu tenho que fazer um pouquinho mais rápido. Tem dias que eu não faço o exercício como eu gostaria de fazer. Mas assim, eu peguei de mensagem desse livro que tu tem que fazer dentro das tuas possibilidades. Então, o dia que não deu tempo de fazer como tu queria fazer, se ele mesmo disse que tu pode fazer 1 minuto de cada coisa, então, se tu conseguiu fazer um pouquinho mais, já está excelente. Se tu conseguiu fazer só 1 minuto de cada coisa, ainda assim o importante é manter essa rotina. Gente, o mais importante, eu acredito, é tu entender que esse é um método que tu tem que adaptar para a tua rotina, tá? No início é possível que seja difícil, que tu talvez patine, que tu tenha dificuldades, mas o hábito ele vem. Então mantenha, certo? Eu não vou dizer que eu acordo todos os dias como se fosse Natal. Não é, pelo menos para mim, não é verdade. Mas eu acredito que no livro ele nos traz muitos indícios, muitos elementos que fazem a gente ter vontade de testar. E eu pessoalmente gostei muito. Eu recomendo, inclusive, que tu leia o livro, que tu entenda as recomendações, que tu entenda ali os detalhes que ele explica, porque realmente são práticas que não fazem mal e que eu senti, pessoalmente, que reduziram muito a minha ansiedade com coisas que muitas vezes estão fora do meu controle, certo? Eu gostei do livro, eu achei que foi uma leitura muito fácil, muito simples, assim, ela flui. Eu gostei das atividades, eu gostei dessas ações que a gente toma todo dia de manhã. E pra ser sincera, eu recomendei esse livro para um monte de gente ao meu redor, um monte de amigas e colegas e pessoas que eu acredito que podem se beneficiar disso. É por isso que eu também tô gravando o vídeo, para indicar para ti, se tu tem interesse, se tu acha que é legal. É claro que eu entendo que tem pessoas que acham que isso tudo é uma viagem e não tem problema, porque cada um de nós vai ter o seu tempo para tudo, mas fica aqui a minha recomendação. Eu gostei bastante do livro e eu aplico isso no meu dia a dia e tenho gostado bastante também.
certo? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se tu conhece o livro, se tu já leu, se tu vai ler, se tu já aplica as técnicas, se tu gostou, ou tudo que tu quiser, pode comentar que eu sempre respondo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.